E aí eu mandei ele para aquele lugar. E ele me mandou embora. Meu nome é Erika Goulart. Eu nasci em São Paulo, capital. Em Corinthians. Gêmeos. Eu tenho 2 filhos, Lucas e Pedro. Eu sou winemaker, eu faço vinho. Eu faço vinho desde os 24 anos. Eu comecei a trabalhar com 13 anos e meio. Naquela época era permitido essa idade de trabalhar. E por necessidade eu comecei a trabalhar na mesma escola que eu estudava. Então eu estudava de manhã, almoçava e ficava trabalhando à tarde na escola como assistente de classe de prézinho. E enquanto as minhas amigas todas elas tinham vidas normais, eu já trabalhava naquela idade. Mas eu percebi que eu gostava. E na verdade eu comecei a trocar de trabalho. E cada vez eu trocava, ou seja, porque naquela época 10 ou 20 reais a mais no salário fazia uma grande diferença para mim. E quando eu tinha 17 anos, eu consegui comprar a minha primeira moto, que era uma DT 180 cor rosa. E eu lembro que eu estava voltando do trabalho e tinha uma placa dizendo precisa-se de assistente de marketing. Nessa época eu estudava tecnologia em processamento de dados na Universidade de São Judas. E eu parei para fazer entrevista e a mulher falou um salário como 3 vezes menor do que eu já ganhava naquela época. E eu falei que não, obrigado. Passaram uns 10 minutos, ela me ligou e falou que ela tinha errado, que na verdade o salário era 3 vezes maior do que eu ganhava, se eu queria fazer entrevista. Eu falei que sim, justo. Ela me mandou para uma multinacional naquela época que estava no Tatuapé, que eu sou do Tatuapé, que chamava Bosch, que é uma empresa alemã, uma multinacional que fazia naquela época rádio, ferramenta elétrica, um monte de coisa. E eu cheguei e a pessoa que me entrevistou, que eu tenho contato até o dia de hoje, ele chama Dorival Stamato, falou para mim, foi a única pergunta que ele me fez na entrevista, foi se eu era evangélica. Aí eu falei que eu não era evangélica, ele falou, então tá contratada. E aí eu comecei a trabalhar nessa multinacional com 17 anos e eu fiquei efetivada depois de uns 6 meses e eles me transferiram para a matriz que é em Campinas. E eu comecei a trabalhar num projeto, como eu estudava tecnologia, a Bosch teve o primeiro computador que trouxeram da Alemanha nesse ano. Nós começamos a trabalhar com Lotus 123, que é o atual Excel. E começamos a refazer as listas de preços, porque nessa época o Brasil tinha uma hiperinflação, então a inflação era 30%, 40% mensal. E aí eu trabalhava junto com um moço que chamava Hugo, ele não falava nenhuma palavra em português, só alemão, então nós só trabalhávamos com números. E quando a lista saiu foi um sucesso, porque tinha resolvido o problema da inflação, de fazer tudo no papel. E o meu chefe, depois de alguns meses, ele cancelou o nosso trabalho, porque um dos clientes tinha reclamado que ele tinha perdido dinheiro. Eu demonstrei algumas soluções para ele continuar com o projeto de informatizar toda a parte da lista de preços e do que nós tínhamos, que isso seria o futuro, e ele se negou. E aí eu mandei ele para aquele lugar. E ele me mandou embora. E quando ele me mandou embora, eu ganhei uma indenização bastante grande, porque eu fazia muitas horas extras. E eu resolvi pegar meu carro e viajar por 2 meses sozinha. Eu fui com Corsa 1000 até Fortaleza e voltei. Dormi na rede, tomei banho frio. Quando eu voltei, eu tinha muito pouco dinheiro já do que tinha sobrado. Eu comprei um computador e fui trabalhar na escola da minha mãe. Nessa época eu já... e voltei a fazer o que eu fazia, que era marketing na Bosch.
consegui algumas grandes contas, como Parmalat, Souvenir, Frango Sul, Shell. E com 21 anos eu tinha mais de 200 funcionários, ou seja, promotores e em ponto de vendas em supermercados, Macro, Carrefour. E a empresa eu tive até os 24 anos, quando eu estava muito cansada de trabalhar e eu resolvi ir para a Argentina com uma amiga. E quando eu cheguei na Argentina, que eu já tinha esse vinhedo e comecei a andar e comer uva dentro do vinhedo, eu liguei para minha mãe e falei que eu não voltava. Nessa época, o meu salário com 24 anos já era de $100 mil. E eu mandei vender tudo e fui para lá. Então, eu deixei tudo depois de 11 anos de trabalho. Comecei aos 13, parei aos 24 e mudei para a Argentina e comecei o projeto. E foi assim a minha carreira. O que me fez mudar para a Argentina foi a qualidade de vida. Logicamente que eu tenho uma boa qualidade de vida hoje em São Paulo, mas lá eu podia, ou seja, andar da maneira que eu quisesse, eu gostava realmente dessa parte natural de comer uva e de plantar, e de cuidar das minhas plantas. Eu, na verdade, gostei de trocar o cimento por estar, ou seja, uma grande parte ao ar livre na natureza. Eu passava muitas horas fechada em 4 paredes e com computadores e tudo mais. E quando eu cheguei lá, eu falei, peraí, aqui eu não preciso de carro, aqui o celular ainda era muito limitado naquela época, então eu queria uma qualidade de vida melhor e eu curti o que eu vi e terminei ficando lá. Os meus filhos. Eu tenho muitos. Na verdade, eu gosto de cozinhar. Eu sou uma médica sem diploma, eu adoro estudar dermatologia. Eu gosto de treinar, gosto de arquitetura, mas o meu hobby principal é cozinhar. Eu não quase não como fora e cozinho toda a minha comida todos os dias. De nada. Absolutamente nada. Fiz tudo o que eu quis fazer na vida. Eu já realizei tudo. Hoje eu tenho 52 anos e posso te dizer que não me falta absolutamente nada. Eu fiz tudo e tenho inclusive uma profissão que eu jamais imaginei na minha vida. O meu vinho favorito é o Meon. É interessante que quando você produz teu próprio vinho, você fica crítica, mas não críticas dos outros, você cada vez gosta mais do seu. Os nossos vinhos têm um cultivo orgânico e sem agregados absolutamente de nenhum componente químico. Então, eu tenho muitas alergias e eu sempre trabalho o meu vinho, ou seja, com o mínimo de intervenção. Então, logicamente, quando eu viajo, e as minhas coleções de vinhos, tanto francesas, italianas ou portuguesas, possuem grandes vinhos. Mas sempre que eu tomo esses grandes vinhos, eu ainda, ou seja, prefiro os meus. A minha produção, a minha vinícola, os meus vinhedos ficam em Mendoza, na Argentina, mas dentro de Mendoza nós temos uma região que se chama Luján de Cuyo, que é conhecida como Terra do Malbec, e dentro dessa região existem como vários bairros, como se fosse a Zona Sul, que nós temos Morumbi, que nós temos Jardins, que nós temos Vila Olímpia. Bom, em Luján de Cuyo existem várias regiões. A nossa região é uma micro-região que chama Lulunta. Essa região ela tem uma particularidade que tem um pequeno pedacinho da cordilheira, um cerro. Então nós temos um microclima, somos só 5 produtores. E hoje esse vinhedo em Lulunta que nós temos de Malbec, ele foi plantado em 1915 e hoje ele tem 109 anos.
O Pedro é jogador de rugby da seleção brasileira. Ele começou a jogar rugby aos 13 anos. E um dia, na pandemia, eu não sei como ele conseguiu contato com o pessoal da seleção brasileira. Ele falou: mãe, eu fui convidado para jogar na seleção. Ele teve que entregar o passaporte argentino, porque para jogar na seleção você precisa ter passaporte brasileiro. Ele tirou o passaporte brasileiro e saiu da seleção argentina e entrou na brasileira. Ele estuda administração de empresas na UAD, que é em Buenos Aires, e ontem ele passou na Universidade de Coimbra, em Portugal. Então, o Pedro cuida de toda a parte da comercialização dos vinhos do que é a Argentina. O Lucas tem 18 anos, ele faz administração de empresas também na UAD, em Buenos Aires, e ele cuida da parte de marketing, toda a parte de fotos e toda a parte de comunicação é o Lucas que faz na Argentina. Então, a minha vida é uma vida corrida. Praticamente eu tenho uma cama dentro do avião. Eu tenho casa em 4 cidades diferentes, em Mendoza, em Buenos Aires, em São Paulo e em Belo Horizonte. Então, eu criei os meus filhos sempre muito independentes. Eu acho que é horrível ter saudades da mãe. Então, nós temos uma comunicação diária super legal, eu estou sempre presente, mas a vida deles tem que andar sozinha também. Então, o meu coração, logicamente, que eu tenho saudades. Eu vou a cada 40, 50 dias para Buenos Aires, eu fico uns 10, 15 dias em casa, mas eu acho que desde pequenos eles estão acostumados com a minha vida e que eu viajo muito, trabalho muito, então eles são exatamente iguais a mim, ou seja, completamente desapegados de data, completamente desapegados de tudo, mas quando nós estamos, o tempo é de qualidade.